Então, pessoal, o consumo ficou em 14,3 quilômetros por litro de gasolina, andando em percurso urbano, com ar-condicionado ligado, digamos, 70% do tempo, e percurso urbano, né? E nós procuramos seguir as recomendações do econômetro, né? Então, 14,3 melhorou em relação aos 14,9, aos 12,9 que a gente tinha medido na primeira vez. Porém, aquela medida estava um tanto quanto contaminada pelo fato de a gente estar fazendo alguns testes de desempenho com o carro e tal, né? E agora a gente adotou uma postura mais comportada, né? E ele melhorou bem, 14,3 km por litro de gasolina em cidade. Eu acho que já é um número legal, é melhor do que os 14 que a gente tinha conseguido com o eMotion, e é bem melhor também que os 13,5 que a gente já tinha conseguido com o K 1.0, né? Só que esse carro aqui tem um nível de desempenho bem superior, tanto quando comparado com o Up eMotion e também com relação ao K, né? Então, realmente é um carro de performance bem superior. 14,3 km por litro para percurso urbano, eu acho que tá bom. Porém, vamos ver se melhora, porque foi uma medição curta, em torno de 230 quilômetros, né? Vamos ver numa medição mais longa, em torno de 1000 quilômetros, se a gente consegue melhorar ainda a média, né? Ver se passar de 15 aí, vamos ver. Mas é isso, essa é a primeira medição de consumo, 14,3 km por litro em cidade, gasolina, com ar-condicionado, levando em consideração o econômetro, sem abusar. Comportamento mais ameno de condução, sem ficar explorando os limites de desempenho do Up a todo momento. Então é o seguinte, nós fizemos uma medição aí, nessa primeira medição, um comportamento menos contaminado, né? A primeira medição a gente tinha conseguido 12,9 km por litro, mas fizemos muitos testes, muita solicitação de desempenho. Você acabou de pegar o carro e fica impressionado com o desempenho que ele oferece e acaba buscando, né, toda hora os limites. Fizemos alguns vídeos e tal, e agora a gente procurou adotar um comportamento mais normal, com ar-condicionado ligado 70% do tempo. Procuramos, na medida do possível, não diria que é 100% do tempo, seguir as recomendações do econômetro. Então, 14,3 gasolina em cidade é melhor do que os... A gente já tinha conseguido 13,9, 14, é porque ela 13,97, dá quase 14 no eMotion, né? E esse aqui já está indo para 14,3, e o percurso dele foi mais urbano do que o do eMotion. Então dá para perceber que esse carro aqui é mais econômico sim que o Up MPI, pelo menos em relação ao eMotion. Já está dando para perceber que ele é mais econômico. E o K, a melhor média que a gente conseguiu com o K, né, num percurso similar, foi 13,5 km por litro, K 1.0 SE. Então o Up já está aí mais ou menos 14,3, né? 14,3. Um HB20 1.6 nesse mesmo percurso faz 12,5 km por litro, né? HB20 1.6. E um Golf 2.0 automático faz a média de 9,5. Então a gente tem uma gradação aí, né? Nesse percurso, 14,3 do Up TSI, mas eu acho que essa média vai melhorar. Acho que tende a melhorar, porque a gente fez uma medição de 230 km. Quando a gente fizer uma medição de 900, 1000 km, você tem menos influência da quantidade de gasolina que efetivamente entra no tanque, né? Então, ao longo do período, a gente pode, eu acredito que deve ter uma melhora, né? Eu espero que esse carro aqui faça 16
16,5 em percurso urbano. A minha expectativa é essa, em torno de 16, 16,5 percurso urbano com ar-condicionado ligado 70% do tempo. Vamos ver, porque tá muito no começo ainda, né? Então, mas é isso, vai. Agora a gente tem 14,3 pro Up TSI, 14 pro Up MPI Emotion, 13,5 km por litro de gasolina no KSE 1.0 e 12,5 km por litro para um Hyundai HB20 1.6 automático e 9,5 km por litro para um Golf 2.0 automático Tiptronic, né? 9,5. Então é isso, essas são as médias de consumo. Com relação ao comportamento do Up, por enquanto só elogios. Eu acho que a Volkswagen melhorou a questão dos vidros elétricos, eles estão funcionando sem, pelo menos nessa primeira etapa, não estou mais percebendo aqueles trancos que os vidros elétricos dos nossos MPIs faziam. Tá o funcionamento mais suave. E com relação a comportamento em cidade, baixa rotação, realmente o torque começa a aumentar a partir dos 1.900 RPM, que é a faixa de rotação, né, de 1.900 até 4.000, é a faixa que mais ou menos acaba sendo usado, né, na maior parte do tempo. Então o que acontece? Em cidade o comportamento dele realmente é muito ágil, porque você tem uma abundância de torque em todas as faixas úteis, né? Você dificilmente fica abaixo de 1.900 RPM. Então realmente o carro muito ágil mesmo. Totalmente ao contrário do que acontece com o K. O K, ele só tem torque acima de 4.000 RPM. Quer dizer, o K fica muito... o K 1.0, né? Ele fica muito fraco em trânsito urbano, exige muita troca de marchas e marchas curtas, né? Já o Up, marchas bem mais longas e muito torque, que exige poucas trocas de marchas. Então você acaba trocando bem menos marchas aqui do que no K. E desempenho muito superior do que o K 1.0 e consumo menor. Então a tecnologia realmente que é aplicada na mecânica desse Up 1.0 aqui é fantástico, né? Que acaba resultando nesse tipo de situação, né? Você tem um carro com desempenho excelente, porém com baixo consumo. Então é isso, primeira medição de consumo aí do Up TSI. Vamos ver se melhora.